Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Continuando com as meditações, Mateus capítulo 27, a partir do versículo 1. E chegando amanhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando, entregaram ao presidente Pôncio Pilatos. Esses dois primeiros versículos, na capítulo anterior, na madrugada, na noite, eles passaram a noite inteira interrogando Jesus ali, na casa do sumo sacerdote Caifás, e eles passaram a noite batendo em Jesus, esbofeteando, cuspindo no rosto dele. E logo de manhã eles se reuniram já logo cedo, um conselho para matarem Jesus. Eles queriam matar Jesus. A religião, ela odeia Jesus. A verdadeira religião, a falsa religião, essas religiões todas, ela odeia Jesus Cristo. O que elas gostam é de dinheiro. E eles amarraram e levaram para o Pôncio Pilatos, Entregaram para Pilatos, agora para o Império Romano. A partir do versículo 3, então Judas, o que traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido a 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e ancião, e dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi para se enforcar. E os principais sacerdotes, tomando as moedas de prata, disseram: não é lícito colocar no cofre das ofertas, porque são preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas um campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje de Campo de Sangue. Então se realizou o que fora anunciado pelo profeta Jeremias, que diz: tomaram 30 moedas de prata, o preço daquele que foi avaliado, o qual os filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do olheiro, segundo o que o Senhor me determinou. Judas Iscariotes, ele viu a burrada que ele fez, traindo, sangue inocente. Ele mesmo fala. Ele foi até o sumo sacerdote, lá os anciãos, e ele, arrependido, entre aspas, foi devolver as moedas. E ele fala: pequei traindo sangue inocente. E eles disseram, vou trazer para o linguajar de hoje, E nós tem a ver com isso. Problema seu, Isso é contigo, é problema seu. Nós temos costume, irmãos, de pecar e colocar a culpa nos outros. E até a culpa no diabo. O diabo, ele seduz nós, mas a decisão de escolha é nossa. Judas escolheu esse caminho. Ele foi lá no sacerdote, negociou, deu um jeito, eu vou arrumar um jeito de vocês pegarem ele numa situação. Aquele que eu pegar, beijar é ele. E depois ele foi, entre aspas, arrependido ali pelo que ele fez. E ele pegou as moedas, atirou no templo e retirou para se matar. Consciência pesada. Diferente de Pedro, que ele chorou amargamente, mas ele não foi se matar. Judas não, foi e tirou a vida. Se enforcou, se suicidou. E os principais sacerdotes olhou para ele e falou assim: você se vira. Você não quis isso, você se vira, problema seu. Quantas vezes nós, irmão, também traímos Jesus? Eu sempre falo isso, quantas vezes nós traímos? Judas só foi o mais famoso. E a Bíblia diz que os principais sacerdotes pegaram aquelas moedas de prata e disseram: não é lícito colocar no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. Aquelas moedas ali, irmão, tinha 2 sangue ali. O sangue de Cristo e o sangue de Judas também. Foi 2 vidas ali ceifadas. O sangue do Filho de Deus, que
foi vendido pelas 30 moedas, e o sangue do outro que adquiriu aquelas moedas, em vez de se arrepender verdadeiramente, procurar Cristo, procurar o Deus, né? Ele foi e se enforcou. E quantos não estão assim hoje? Carregados de culpa, carregados com a consciência pesada, em vez de procurar Deus, vão e se enforcam. E os sacerdotes pegaram aquelas moedas, ele falou que não era lícito colocar nas ofertas de volta, porque era preço de sangue. E eles, a Bíblia fala, ter deliberado o conselho, compraram com elas um campo de oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele foi chamado, aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Por quê? Foi 2 vidas ali. Às vezes a gente lemos aqui e acha que foi só o de Judas. Não, mas teve o de Cristo. Cristo foi vendido por 30 moedas de prata. E Judas depois se enforcou. Então o versículo 9 fala que se cumpriu a profecia do profeta Isaías. Isaías já profetizava sobre essa situação. A Bíblia é tão perfeita, irmãos, que ela profetiza coisas que vão acontecer há muitos anos. Há 800, 700, 2000 anos. O profeta Jeremias, versículo 9, então se realizou o que for anunciado pelo profeta Jeremias, que diz, tomaram 30 moedas de prata. Preço daquele que foi avaliado, a qual os filhos de Israel avaliaram. E deram pelo campo de olheiro, segundo o que o Senhor me determinou. Essa profecia está lá em Jeremias. Deixa eu ver aqui, não está marcado aqui. Profecia de Jeremias, depois eu vou procurar. Mas depois você procura aí, não está aqui. Profecia de Jeremias. O próprio Jeremias já havia profetizado sobre o que iria acontecer. Esse acontecimento. E eles compraram esse campo, né, para a sepultura dos estrangeiros. Apelidaram de campo de sangue. Versículo 11. E Jesus estando em pé diante do presidente, o presidente interrogou dizendo, és tu o rei dos judeus? Pôncio Pilatos, eles levaram Jesus para Pôncio Pilatos, né? E ele pergunta, és tu o rei dos judeus? E ele lhe disse Jesus, tu dizes. Jesus falou, você que está dizendo. E sendo acusado pelos principais sacerdotes, pelos anciãos, nada respondeu. Várias acusações ali. Os principais sacerdotes, os anciãos. E Jesus calado. E Pilatos disse assim, disse-lhe então Pilatos, não ouve quanto testificam contra ti? Pilatos falou para ele, olha o tanto que estão falando de você aí, o tanto que estão te denegrindo, né? Mas ele calado. Nenhuma só palavra responde. E a Bíblia fala, nenhuma só palavra respondeu, de sorte que o presidente estava muito maravilhado. Jesus não tinha que justificar nada para eles. A própria Escritura já mostrava quem ele era. Os próprios milagres que ele fez já mostrava quem ele era. Jesus não precisava mostrar nada, testificar de nada de quem ele é. A própria palavra de Deus já mostrava ali. E ele ficou maravilhado. Pôncio Pilatos ficou impressionado. Irmãos, nós temos que aprender como Cristo, temos que imitar Cristo. Não precisamos justificar, mas estão falando de mim, estou passando muita humilhação, estão inventando calúnia. Irmão, você não está vendo as mentiras que estão inventando? Fizeram de Jesus, chamaram ele de endemoniado, comelão, beberrão, amigo dos adúlteros, dos pecadores, dos publicanos. O que fizeram com ele? E ele calado, não tem que ficar justificando. Nós não temos que ficar justificando para este mundo, para os ímpios quem nós somos. A Bíblia fala que é Deus que nos justifica. É Deus que nos justifica.
não esse povo. Jesus, a Bíblia fala que de sorte nenhuma palavra respondeu. Versículo 14. Que o presidente, né, estava muito maravilhado. O governador dali estava muito maravilhado. Quem deve não teme, irmãos. Quem não deve não teme, né? Quer dizer, quem não deve não teme. As acusações eram falsas contra Cristo. Inventaram um monte de coisa. Ora, por ocasião da festa, costumava o presidente soltar um preso, escolhendo o povo aquele quem quisesse. Por causa da festa ali, soltava um preso, a quem o povo escolhesse. Então tinha um preso bem conhecido chamado Barrabás. E portanto, estando eles reunidos, disse: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? O governador perguntou: quem que vocês querem que solta? Barrabás ou Jesus? Barrabás era um homem, um terrorista ali, né? Estava preso por fazer terrorismo ali. E a multidão tinha que escolher quem que eles queriam. E porque sabiam que por inveja havia entregado. O governador sabia que eles estavam entregando Jesus ali, os sacerdotes, os anciãos, os fariseus, por inveja. Por inveja de Jesus. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou dizer: não entre na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. A mulher dele sonhou à noite, teve um sonho ali, sofreu muito por causa dele. E a mulher falou para o governador: não entre nessa questão, não entre, não se envolva nessa situação, porque eu sofri muito ali num sonho. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Os caras estavam ali por trás da multidão e pedindo para que solte Barrabás. Os sacerdotes, irmãos, aqueles líderes religiosos, atiçando a multidão. A Bíblia fala que eles persuadiram a multidão, versículo 20, para que soltasse Barrabás e matasse Jesus. Por isso que eu falo para vocês, irmãos, tem igrejas que estão matando Jesus Cristo. Pastores, esses padres, esses líderes religiosos estão matando Jesus Cristo. Até hoje, com suas práticas, com seus enganos, com as suas mentiras. E respondendo o presidente, ele disse: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. E disse-lhe Pilato: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. O presidente, porém, lhe disse: mas qual mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. A multidão queria Barrabás, um terrorista, um assassino, um bandido ali. Interessante que as pessoas pegam esse texto aqui e traz para a política. Coloca Bolsonaro, Lula no meio. Ah, tá escolhendo igual da época de Jesus. Não, meus irmãos. Nossa escolha é Cristo. Tá vendo aqui, irmãos? A política e a religião unidas crucificando Jesus. O crente verdadeiro, ele não se envolve com essas porcarias. O verdadeiro cristão não se envolve com essas lixos de religião, de política. Por quê? Porque nossa pátria não está aqui. E eles pediram: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Amém? Ele foi crucificado. Mandou ser crucificado. Até hoje,
pessoas estão trocando Jesus por Barrabás. Até hoje. Infelizmente. Política e religião unidos para matar Jesus. Bom, irmãos, hoje lemos Mateus 27, capítulo 27, do 1 ao 26. Por isso que eu falo, irmãos, vamos ler a Bíblia, vamos buscar o Senhor, porque o tempo está acabando. O tempo está acabando. Deus abençoe, em nome de Jesus.